Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é Lecir Magalhães. Lecir, é um prazer falar com você. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Lecir, a gente está no final de uma campanha de poliomielite. Andradas, aqui como exemplo, a gente tem aí menos de 60% da população que foi vacinada. E você sabe melhor do que ninguém os efeitos que essa doença traz na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho, pessoal de Andradas, a sua história e a sua luta. Pois não. Meu nome é Lecia Andréia, tenho 48 anos, sou bancária. O que aconteceu, né? Eu tenho sequela de pólio. Seria membro inferior e membro superior. Com 1 ano e 9 meses, eu tive uma febre muito alta e, na época, ainda não era identificado, não era fácil identificar pólio. Então, no primeiro momento, os médicos falaram para os meus pais que era uma gripe. E eu fui internada. Só que, ao longo da semana, eu fui paralisando. Me punha em pé, eu caía, não conseguia ficar em pé mais. E fui paralisando braço, perna e perdendo os movimentos. Foi até que eu fiquei 1 mês em coma, no CTI, recuperando, né, os movimentos. Tinha muita dificuldade para respirar. Foi aí, então, que foi diagnosticado a pólio. Então, foi um período assim muito difícil, porque meus pais não tinham recurso, né? Eu sempre fiz meu tratamento na rede pública, porque a gente não tinha plano de saúde na época. Então, na minha infância, eu passei no Hospital da Baleia. Até os 10 anos de idade, eu passei em torno de 12 a 13 cirurgias para correção da pólio. Então, é uma vida de sacrifício, né? É uma vida difícil, é uma vida de renúncia, né? Que você não tem infância, não pode correr, não pode brincar. Então, eu falo que as pessoas que viveram a pólio, ela tem essa consciência. Ela sabe na pele o que é uma deficiência, né? Na minha época, cadeira de roda era caro, meus pais não tinham como comprar. Eu fiquei por um período da vida eu utilizei carrinho de bebê. E isso me prejudicou muito em termos de postura, né? Porque o carrinho de bebê ele não te oferece uma boa postura. Então, hoje, eu me sinto perplexa, né? De saber que as pessoas não querem vacinar. Por que não vacinar? Vacinar o filho é um ato de amor, né? Você não quer essa vida difícil, de sacrifício, de dor, né? Porque não é fácil manter uma criança engessada no hospital. Ouvir, né? Chegou uma época da minha vida que eu realmente vi não ia dar, né? Eu fiz tudo. Tentei andar de aparelho, de muleta, mas eu não tenho força nos braços. Então eu não consegui andar de forma alguma. Nunca andei. Eu acho assim que as pessoas têm que entender. Você vê alguém na cadeira de roda, você não sabe por que essa pessoa está ali, o que levou a isso, né? Que vida essa pessoa tem? Graças a Deus, assim, eu sempre fui uma pessoa que batalhei por tudo, né? Então eu consegui um emprego, eu sou formada em magistério, administração e pós-graduação em gestão de pessoas, mas foi com muita luta, né? Na minha época, os deficientes não eram aceitos nas escolas públicas. Eu tive que pedir autorização da Secretaria de Educação para estudar, junto com as crianças que não tinham nenhum problema. Então, assim, ficava muito tempo internada, só pude concluir a quarta série com 15 anos, mas depois eu segui em frente, do magistério, depois mais tarde a faculdade, né? A doença, você teve contato com ela na década de 70. Isso, eu sou de 73. Teve um surto, né? Em 75, que muitas crianças adquiriram pólio. Na época não tinha essa facilidade, né? De campanha, de vacina, não tinha divulgação. Então, assim, era muito difícil, né? Hoje, a pessoa que não lembra mais, né? O que é ter um filho com pólio, como que é a pólio, porque não viveu essa realidade. Talvez por isso venha negligenciar,
não vacinar, né, os filhos. Mas vamos olhar para trás, né? Tem muita gente aí como testemunha, que é o meu caso, que a doença existe, que a doença realmente é uma doença difícil, né? Que você perde a movimentação dos membros. A gente encontra muita dificuldade em acessibilidade, né? Eu ando agora com uma cadeira motorizada, mas por anos da minha vida eu empurrei uma cadeira morro acima, né? Nessas ruas que não tem uma rampa adequada, né? As pessoas às vezes discriminam, têm medo, né, de chegar perto, acha que você não vai ter uma vida normal. Sim, você vence, mas se você pode evitar, por que não? Você sentiu esse preconceito, esse olhar diferente das pessoas? Você falou que você teve que ter autorização para estudar naquela época, né? Sim, isso mesmo. Na época eu tive que provar que eu tinha condição de conviver com as crianças que não tinham nenhuma deficiência. Pelas crianças, sim, eu fui muito bem aceita, mas pela escola, às vezes até os professores, né, duvidavam, será que vai dar conta? Será que ela tem como aprender? Mas eu falo, o meu problema, ele é físico, ele não é mental, né? Então, o cognitivo, graças a Deus, não foi afetado, mas poderia ser sim. A minha lesão, ela foi até o pescoço. Mais um pouquinho seria paralisia cerebral. Então, assim, até isso, né? Você tem que provar que você tem capacidade. Além dos obstáculos da doença, você tem que romper os obstáculos atitudinal, né? A atitude do outro influencia na sua vida. E isso é uma coisa que você teve que conviver aí com acessibilidade, vencer desafios a cada dia. E hoje você vê que a vacina está aí, ela é gratuita, são 2 gotinhas e essa rejeição, né? É isso mesmo, né? Eu acho assim, não tem como, né? Não tem como você não se, assim, não ter essa consciência, né? Por que não vacinar? Por que não vacinar? Vacinar o meu filho, incentivar meus alunos, meu vizinho, meu afilhado, né? Vim aqui falar sobre isso, da importância da vacina. Então, assim, uma vacina, ela vai mudar uma vida, né? São 2, 3 gotinhas que vai fazer diferença ao longo da existência, né? E outra coisa, né? A culpa, né? Se você vê o seu filho doente e pensar, se eu tivesse vacinado, né? Eu tirei dele a oportunidade de ter uma vida saudável, né? De correr, de brincar. Então, assim, nós temos que ter essa consciência. A pessoa tem que refletir sobre isso. E por que não? Né? A ciência está aí, é uma vacina que já foi comprovada, que é reconhecida. Então, eu faço um apelo para que todas as pessoas vacinem os seus filhos, seus parentes, seus amigos, porque isso é uma demonstração de amor mesmo, né? Eu não quero o ruim para o outro. Leciro, eu queria muito agradecer você ter conversado com a nossa equipe, atendido esse pedido e levado essa informação para quem está em casa. Muito obrigado e eu espero que depois desse depoimento todos consigam atingir as suas metas, que a Andradas consiga chegar aí nos 95%, que é o que é estimado pelo Ministério da Saúde. A gente está longe, viu? Estamos com 54, alguma coisa, mas mais de quase 700 crianças não foram vacinadas aqui ainda. Eu acho que o mais importante é porque dá tempo ainda, né? Dá tempo de vacinar, dá tempo de mudar, né? Por que ser resistente? Então, assim, eu faço um apelo, né, para que todos tenham essa consciência e possam ir lá vacinar seus filhos e que Andradas tenha sucesso, né, nessa vacinação. E eu agradeço muito a oportunidade de estar dando depoimento, de falar um pouco da minha vida e como foi essa trajetória. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com o Leciro Magalhães.